37, thank you. That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of Thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês e vou começar, como sempre, pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No programa de hoje, eu vou cumprir uma promessa que eu fiz há quase 2 meses atrás, quando eu gravei o último especial Voando com a Fumaça, junto com o Chumbo. Ao final desse programa, eu prometi a todos que eu voltaria em breve com um programa sobre a Esquadrilha Bruxa. A Esquadrilha Bruxa foi uma esquadrilha de Christian Eagles. Para quem não conhece, é um biplano muito bom de acrobacia. Então eles tinham 4 biplanos desse. Na verdade eram 3 Christian Eagles e um Pitts, que é muito parecido com o Christian Eagle. E com eles formaram uma das esquadrilhas mais técnicas que já voou no Brasil. Das esquadrilhas civis, com certeza foi a esquadrilha mais técnica. E não podia ser diferente. Afinal, como líder, eles tinham o Ribeiro Júnior, que foi um dos líderes mais experientes da Esquadrilha da Fumaça. Depois do Braga, ele foi o mais voado. E na sua ala ele tinha um time de fumaceiros de primeira linha. Um deles é o Chumbo, que a gente conversou naquele programa. Mas tinham outros fumaceiros que vocês vão conhecer no programa de hoje. Essa esquadrilha voou por 5 anos. Começou voando em 1996, depois voou 97, 98, 99 e 2000. Voaram de Porto Alegre até Natal, fizeram dezenas e dezenas de demonstrações pelo Brasil. Com certeza é uma esquadrilha que vale a pena vocês conhecerem. Mas antes de começar o programa de hoje, eu quero falar sobre o seminário Sky Science de Segurança Aplicada ao Voo. Um seminário que, como o próprio nome diz, é aplicada ao voo. Então, é um seminário onde se fala muito pouco das estruturas dos órgãos reguladores. Ele é voltado única e exclusivamente à segurança de voo, à rotina dos aviadores. É, na verdade, um grande papo de aviadores para aviadores. Os palestrantes são todos profissionais altamente experientes da aviação. Então, convido vocês a entrarem no site www.skyscience.com.br, que lá vocês vão ver quais são as palestras, quais são os palestrantes, e tem até um resumo sobre o que cada um deles vai abordar em suas palestras. Esse é um seminário que vocês não podem perder. Tem vagas limitadas, gente. Então, entrem lá no site e façam suas inscrições. Agora vamos assistir o comercial do nosso patrocinador, nosso novo patrocinador, a Sky Classics. Estou até com a camisa aqui, vestindo a camisa do nosso patrocinador, da Sky Classics. E logo após, vamos conhecer a Esquadrilha Bruxa. skyclassics.com.br. No programa de hoje eu vou cumprir uma promessa que eu fiz a vocês junto com o Chumbo há um tempo atrás, no programa que nós fizemos, que foi o Voando com a Fumaça 4. E nesse programa nós prometemos a vocês que a gente ia voltar para falar só sobre a bruxa, Esquadrilha Bruxa. E como eu terminei aquele programa dizendo, a Esquadrilha Bruxa foi uma esquadrilha civil
que o Chumbo fez junto com o Ribeiro e mais alguns fumacetos, que foi a esquadrilha civil com o maior nível técnico que a gente teve voando no Brasil até hoje. Chumbo, então como é que... A tua história até a bruxa a gente já conhece, nós falamos bastante lá. Então vamos começar do início da bruxa em diante. Como é que nasceu a bruxa? Vocês ainda estavam voando com a gente no circo aéreo, quando nasce essa ideia, conta pra gente como é que foi. Bom, eu com o Ribeiro éramos oriundos da Força Aérea e éramos oriundos da Esquadrilha da Fumaça. Tínhamos já voado muito tempo juntos. Todos os dois já na reserva. Nós voávamos nessa época no circo aéreo Onyx. Voamos 2 anos, em torno de 2 anos, treinando o pessoal do Edo e nos treinando também naquele avião mais antigo, que é do T-6, um super avião também. E numa demonstração ocorrida em Marte, acredito que em 95, acho, após o show aéreo de T-6, nós estávamos, eu com o Ribeiro, caminhando lá por Marte e encontramos com o Gustavo Arbizo, que era um argentino comerciante de São Paulo que voava acrobacia e que tinha acabado de comprar 2 Eagles. Ele tinha comprado com a orientação do Décio Correia e eles foram buscar nos Estados Unidos e eles estavam querendo montar uma esquadrilha. O Décio Correia era um entusiasta do voo de formatura, tinha curso lá no Campo de Marte e eles estavam tentando montar uma esquadrilha. Mas faltava um know-how. Fazer uma esquadrilha não é fácil. Fora a parte burocrática, que naquela época a gente nem imaginava, fazer uma esquadrilha exige muito conhecimento técnico para que não morra ninguém, porque não, é igual um trapézio. Se você começar a fazer tudo que um trapezista faz, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Então, nessa época, nós encontramos com o Gustavo Arbizo e ele nos procurou dizendo o seguinte: olha, eu preciso de gente experiente. A gente já já tinha cumprido a nossa missão na Onyx. Vamos fazer mais uma. A gente continua voando na Onyx, o que for preciso, mas já tem gente suficientemente treinada para fazer. E nós, então, começando primeiro com o Ribeiro começou a voar com o Gustavo Arbizo e com o Décio Correia. Aí houve algumas demonstrações, uma delas lá em Joinville, e o Ribeiro voou com o Décio Correia fazendo lá as manobras, mas faltava mais gente para nessa. Eu como era cupincha e ala do Ribeiro, entrei para a esquadrilha para poder compor esse time. E nós começamos a fazer uma esquadrilha de demonstração. Faltava mais gente ainda, para a gente fazer um time bom, precisava pegar mais pilotos que tivessem o treinamento da fumaça. Nessa nós fomos ao CTA, pegamos o Pete, que fazia o curso de engenharia, pegamos o Camelier, que hoje os dois são pilotos de prova, e eles começaram a voar com a gente. E a gente foi, aos poucos, arrumando outros aviões, compramos um outro biplano lá, um outro Eagle, ficaram 3 Eagles, alugamos um Eagle de Ribeirão Preto, o Zul, e com isso ficaram 3 Eagles e um Pitts. E agregamos o Agostinho de Ubatuba, Paz e Barros, Gubete, aqui de São Paulo, que hoje é empresário e que também voava acrobacia. E esses pilotos civis compunham como piloto isolado. E nós, com a experiência da fumaça, a gente fazia. E assim começou. E o Gustavo Arbizo voando em todas as posições lá e treinando com a gente. Então assim começou a bruxa. Treinando em Ubatuba, treinando em São José dos Campos, foi quando o Laerte apareceu lá e aquela história do Rota Ruta. Então hoje a gente pode contar detalhadamente. Essa manobra que hoje todas as esquadrilhas fazem, todas as esquadrilhas do mundo praticamente fazem, que eles chamam de DNA, que são os aviões voando em formação em um avião fazendo turno em volta, começou aqui na Bruxa com o apelido de Rota Ruta. E começou num dia que eu estava voando com o Chumbo, a gente fotografando, e a gente inventamos lá, vamos fazer alguma coisa, inventamos essa manobra. E hoje o mundo inteiro faz essa manobra. Conta detalhadamente como é que foi esse voo, Chumbo. Então, nós estávamos voando em treinamento, o Laerte junto com uma máquina fotográfica enorme, ele na frente do Eagle, eu atrás. Eu nem sei se era o Pitts, acho que era o Pitts. Né? Nós dois, um aviãozinho pequeno que mal cabe a gente, e a esquadrilha com o Ribeiro,
Eu acho que eles estavam voando com os 3 Eagles e a gente com o Pitts. Exatamente. Aí os 3 voando com os 3 Eagles, eles faziam uma sequência de manobra, e a gente fazia junto, às vezes em 4, aí separava e os 3 passavam fazendo uma passagem. Mas uma passagem vazia, e nós passávamos em volta, assim, acompanhando, tipo um atrasado longe. Pô, o Laerte vira, por que não faz alguma coisa em volta aí? Pô, pode ser um barril. Então faz um barril aí. Aí quando eles passaram, eu mergulhei com o Laerte junto e o Laerte fotografando e a gente pá. E foi, sem querer, a gente foi encaixando numa espiral. E aquele negócio ficou muito bonito. E ficou fácil de fazer porque o Pitts era mais forte. Então tinha mais motor, ele conseguia manter a espiral em volta dos Eagles que eram mais fracos. Os Eagles tinham 200 HP e o Pitts 300, então era mais tranquilo. Isso, então era mais folgado. Então a gente pousou, todo mundo ali estava surpreso. Pô, que manobra bonita, que diabo é isso? Como é que... A gente não tinha nome ainda. Aí o Laerte vira e fala, não, isso é um rotorooter. O que é um rotorooter? O rotorooter é um limpador de cano, que é uma espiral de mola, que entra no cano e vai limpando o cano. Era uma empresa que fazia essa limpeza de cano, de esgoto. Aí nós pusemos o nome de rotorooter. E aquilo começou. Parece até uma certa pretensão, mas a gente não tem a pretensão de ter inventado isso. Só que ninguém fazia. Nós fizemos essa manobra, ela ficou linda e a bruxa passou a fazer. E a fumaça, como é a irmã da bruxa, passou a fazer também. Só que não podia chamar rotorooter. Então, o rotorooter era um nome comercial. Chamaram de DNA. E a fumaça levou para o mundo e não deu um ano, estava todo mundo fazendo. Hoje o mundo inteiro faz o DNA. Existem manobras parecidas, para não tirar o mérito. Os italianos já faziam wing over, que saíam de dentro da esquadrilha, passavam para fora. E os de dentro saíam, passavam para fora. Mas ninguém fazia o rotorooter em volta. Então, isso foi a partir desses anos para cá. Então, isso é furo, hein? Ninguém sabe disso. Não, a gente já falou no outro programa, a gente contou. No outro programa nós demos o furo já lá atrás. Mas foi isso aí. Então, a bruxa tinha um nível técnico extremamente elevado, porque, como o Chum falou, eram todos ex-fumaceiros, com o Ribeiro, o Ribeiro voou em todas as fases da Esquadrilha da Fumaça. Ele voou no T-6, voou no Cometa Branco, implantou o T-27, então foi o líder mais experiente, né, da fumaça. Experiente em horas foi o Braga, lógico. Mas experiente em aviões, diversidade de aviões, foi o Ribeiro. Então, o nível técnico da bruxa era uma coisa espantosa, era uma esquadrilha que até hoje é muito lembrada pelo nível técnico, né? Até para complementar, o Pitt estudava engenharia no ITA. Hoje o Pitt é um dos mais antigos pilotos de prova da Embraer. É um piloto, além de engenheiro, piloto, então... Ele tinha um grande potencial. Ele voava de número 3. O número 2 era o Camelier. Camelier é outro piloto de prova muito experiente, que voa na Embraer também. Então, veja só o nível desses pilotos. Então, foi muito fácil fazer uma esquadrilha que voasse, porque não precisava ter rádio para falar. Todos se entendiam quase telepaticamente. Não, isso é uma coisa bem bacana. Quando você voa em esquadrilha, depois de um certo tempo voando juntos, você praticamente lê o pensamento do teu ala, né? Eu voei com o Carlos quase 20 anos junto e fizemos várias demonstrações com pane de rádio. Dava pane no rádio e eu ficava no lugar. Pelo jeito que ele mexia a cabeça, eu já sabia o que ele ia fazer e ele, por gestos, ele brifava a próxima manobra. Então a gente tem uma integração muito grande, é muito legal isso, essa integração que a gente tem voando de esquadrilha é uma coisa muito legal. Agora, vocês tiveram várias histórias, né? Teve um pouso forçado que uma vez vocês estavam voltando do Nordeste. Nós fomos Conta isso pra gente, que foi muito legal. Fazer a FAI Natal. Era uma feira, FAI Natal, Feira Internacional de Aviação em Natal. Natal é um grande centro do Nordeste, da aviação,
tem a grande base lá e concentra quase todas as rotas que passam por Natal, que é uma ponta do Brasil. Então a aviação em Natal, desde a Segunda Guerra Mundial, fez com que Natal fosse ligado à aviação. O povo de Natal gosta da aviação. E lá foi criado essa FAI Natal para fazer uma feira como a do Chile, queriam que aqui tivesse tradição. Mas no Brasil é difícil ter um evento desse que dê certo. Né? Ocorreu uma vez só e nós fomos lá. Fizemos o show lá, fizemos 7 dias uma semana inteira de show aéreo lá, voando. Quando não era voo de demonstração, era voo sobre as praias e fazendo a divulgação da aviação. Foi uma semana inesquecível. Inesquecível. Acabou-se o show lá e nós voltamos com a esquadrilha pelo litoral. Quando estávamos próximos de Campos, a 32 milhas de Campos, um dos aviões, o Pitts, que nesse dia quem voava normalmente era eu que voava o Pitts, mas nesse dia, por sorte, quem estava voando era o Pitts. Eu estava com o Igor, com a minha filha, o Igor é mais confortável, então minha filha sentada na frente do Igor e eu do lado do Pitts. De repente o Pitts começou a falar, olha, tem alguma coisa estranha aqui, dá uma olhadinha aí para mim aí. Eu fui olhar embaixo do avião, o avião estava cheio de óleo embaixo. Falei, Pitts, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Falei, tá dando uma zica no motor aqui. Aí, de repente, pum, estourou o bloco do motor lá. Quebrou biela, quebrou tudo e aquela hélice embigodou e eu do lado dele. Aí ele virou assim, nós estávamos uns 7 mil pés, mais ou menos, uma rota de avião desse pequeno. Rota de traslado. De traslado. Embaixo só a Canavial, perto de Campos. E ele virou naquela espiral descendente, procurando um local. O Cameleia, que era o outro ala, mergulhou na frente e foi procurar um lugar para pousar. E eu fiquei acompanhando o Pitts para ver se pegava fogo e que eu podia e não perder ele de vista, para poder marcar o ponto dele. Então eu desci ao lado do Pitts, o Cameleia mergulhou, foi lá embaixo. Aí o Cameleia falou, olha, pro lado esquerdo aqui e tal, próximo ao mar aqui, tem um lugar que dá para pousar, no meio do Canavial tem uma pista aqui de agrícola, parece uma pista de agrícola tal. Aí o Pitts foi virando, achou e foi na direção. Olha, não é à toa que o Pitts é um super piloto, ele conseguiu pousar com o Pitts com o motor parado, e o Pitts com o motor parado desce numa estradinha de canavial. Ele pousou numa estradinha de canavial que mal cabia a asa, sabe? E pousou, aí eu acompanhei ele até o pouso, aí ele parou, abriu o canopy, deu com a mão assim, tá tudo bem. E aí nós fomos fazer o resgate dele. Ele estava a 32 milhas de Campos. Aí nós fomos a Campos, pousamos, alugamos um caminhão Monkey e fomos de caminhão buscar o avião lá. E aí tem a foto do avião sendo colocado em cima do caminhão. São as aventuras da época, né? Não dava para desmontar o avião, não tinha como desmontar no meio da areia lá o avião, tirar a asa dele, e nem a gente queria ficar para trás, bota o avião no caminhão, ficou uma asa para um lado, uma asa para o outro, nós pegamos a BR lá e desceu de Campos, rezando para não pegar um caminhão ao contrário. Imaginou se cruzasse uma carreta no sentido contrário? Nossa Senhora! E nós fomos até Campos e conseguimos chegar e levamos o avião a Campos, dormimos em Campos. Então essa é a história da pane do Pitts no Pitts. A Bruxa tem participou de um outro quadrinho que a gente chama, muito interessante. Foi um voo que nós fizemos com todas as esquadrilhas civis. Nessa época, gente, tinham 3 esquadrilhas civis no Brasil, que era a Bruxa, nós do Circo Aéreo e a Acrobática. Então nós fizemos um encontro em Jundiaí, uma festa que era aniversário da Aerosports, e fizemos um voo em ala com as 3 esquadrilhas. Foi um voo inesquecível, né? Nessa época, era uma época muito promissora, em que a aviação no Brasil vinha num ascendente muito grande. As companhias comerciais estavam começando a contratar, a aviação tomava vulto, e a gente tinha patrocínio. Então, o que aconteceu? A Bruxa tinha patrocínio, ela conseguia sobreviver, o Edo, através da Onyx, conseguia sobreviver com apoios diversos, e a Acrobática
ela tinha sido feita pelo... A acrobática era o Gustavo, Augustinho... Gustavo, o Augustinho era a base da acrobática lá. É. Tinha o Gresco voava lá. O Gresco tinha sido comandante da fumaça. É. E tinha o pessoal da FAB também. Tinha. Cortelete, Sganzella, acho que o Fleming chegou a voar também. Esse povo todo foi. Nós, inclusive, voamos um pouco no começo dos Sukhóis, mas a gente tinha que definir, ou era bruxa ou era acrobática. Eram aviões diferentes e coisas diferentes. Então, a gente tinha que definir as esquadrilhas. Não dava para ter uma esquadrilha por causa do patrocínio. Se tivesse dinheiro, faria uma NASA ali. Mas não tinha dinheiro que sustentasse tudo. Então, se separou-se a bruxa, de um lado, e do outro lado a acrobática. O Gustavo, que era o dono dos Sukhóis, que tinha comprado 6 Sukhóis, mais o avião do Agostinho, que era outro Sukhóis, 7 Sukhóis, ele tinha uma esquadrilha. E aí ele precisava de gente experiente. Ele pegou gente da FAB, pegou o Gresco, Cortelete, Scaramucci, Sganzella, Fleming. Então, puta time, um time de gente experiente de primeira. E começou a treinar em Ubatuba. O objetivo era montar um centro de acrobacia em Ubatuba e trazer os europeus, na época do inverno europeu, para treinar em Ubatuba, usando os hotéis lá do Augusto e fazendo todo um treinamento em cima disso. Ela nasceu lá. Na época, como eu disse, a situação era promissora e havia patrocínio para todo mundo. E a gente vinha levando. A esperança nossa é de que 10 anos depois a coisa estivesse muito melhor. Que a gente pudesse ter um show aéreo tão forte no Brasil quanto era nos Estados Unidos. Lógico que nas devidas proporções. Mas tinha bastante show aéreo naquela época e a gente acreditava nisso, né? O show aéreo, ele rendia, ele pagava parte do custo das esquadrilhas com o próprio show e parte era bancada pelo patrocínio. Uma esquadrilha é igual um carro de corrida, uma equipe de carro de corrida. É muito caro você manter 6 aviões, 4 aviões, pilotos, hotel, comida. É muito difícil fazer isso. Combustível, treinamento né? Não é só vamos fazer, não é assim. É uma coisa muito cara, exige muito treinamento, muita responsabilidade para não morrer ninguém, muita competência. E nesse dia em Jundiaí, nós conseguimos, através da festa que o Laerte tinha organizado lá, reunir as 3 esquadrilhas. Então foi a única vez que nós colocamos 3 esquadrilhas civis voando no céu de Jundiaí. Para quem não sabe, isso foi acho que em 96, nós colocamos 70 mil pessoas naquele aeroporto de Jundiaí. Foi um mega show aéreo. Aliás, todo show aéreo era 40 mil para cima. Nós tivemos em Viracopos um show lá que fechou todas as rodovias. Não entrava, não saía ninguém. Os aniversários anteriores a gente fazia no Campo de Marte, eu botava 200 mil pessoas lá. Era uma coisa impressionante. Para efeito de marketing, havia o retorno. Só que o Brasil não é como nos Estados Unidos, que a curva é ascendente e existe uma visão de marketing. No Brasil é mais difícil e a gente vive uma senoide. A coisa sobe e desce, não só com a gente, mas com as empresas comerciais. E todos sofrem essa variação do mercado e do fluxo todo. Né? E depois também nós tivemos um outro percalço, que com a chegada da ANAC acabou o incentivo. O DAC incentivava mais a aviação do que a ANAC. A ANAC passou a regulamentar a sua aviação, o DAC regulamentava e incentivava. Então quando a gente falava em fazer um show aéreo desse, a gente tinha um apoio grande também da própria FAB. Tanto é que no show aéreo que a gente fazia, o aniversário da Aerosports no Campo de Marte, era o único show no Brasil que a fumaça voava 2 vezes. Então a gente tinha 2 dias de show aéreo intensos. No show aéreo lá de Jundiaí, a fumaça voou também. Nós fizemos um grande show lá, foi muito bacana. É muito difícil fazer uma esquadrilha no Brasil. Por quê? Uma esquadrilha não é uma empresa aérea, mas ela é tratada como se fosse. Então hoje você é obrigado a criar uma empresa aérea
Só que empresa aérea, você tem que atender os requisitos de uma empresa aérea. Você tem que ter uma série de compromissos junto ao órgão fiscalizador lá, só que você não é uma empresa aérea. Ao mesmo tempo, você tem um treinamento já embutido nos anos de experiência de todos os pilotos, que não é levado em conta também. É isso que faz a esquadrilha, mais os aviões e mais o marketing que vai bancar. Agora, você colocar isso dentro de uma regulamentação rígida, que só te cobra compromissos e obrigações, e acaba gerando multa, porque qualquer deslize, é muito fácil acontecer uma coisa ou outra, mas é difícil sobreviver nesse meio. Se você pousa num show desse, esqueceu de preencher uma caderneta, chega um fiscal da ANAC, já toma uma multa e as multas são pesadas. Então é difícil. Sem o incentivo que acabou junto com o DAC, a gente apanhou muito, né? Não quero falar mal da ANAC. Não estou falando mal, só estou dizendo que a ANAC... Infelizmente, quando criaram a ANAC, não deram essa função para a ANAC de incentivar, como o DAC tinha. Então não é que a ANAC deixou de fazer, é que realmente isso não está na ata de fundação da ANAC, lá não está no estatuto de fundação da ANAC, incentivar. A ANAC pegou uma regulamentação americana e copiou, traduzindo só a regulamentação americana. E adaptou a nossa vida aqui, só que adaptou às empresas aéreas. É muito diferente um show aéreo de uma empresa aérea. E então a coisa ficou muito difícil de você... Nos Estados Unidos, quem regulamenta o show aéreo é a Associação Americana de Show Aéreo. E aqui no Brasil ficou na mão da ANAC, né? Então a gente, como a ANAC não tem essa função, eles não trabalharam nesse setor. Então, é o que eu falei, não é culpa da ANAC, mas é que ficou uma lacuna aí, que acabou atrapalhando um pouco essa evolução do show aéreo no Brasil. Um circo você faz com trapezistas e com... Hoje não tem nem mais bicho no circo, né? Com domadores. Não pode mais ter bicho. Então, se você puser muita regra em cima do domador, ele não vai botar a cabeça na boca do leão. Nem o trapezista vai fazer o trapézio sem rede. Porque se ele fizer sem rede, o juiz prende o cara que... Tem que ter o incentivo, tem que ter a motivação. Então, essa é a principal. A esperança é que a gente se adeque à parte profissional dos estatutos, dos regulamentos americanos e que a gente faça igual eles. E que o marketing nosso evolua a ponto de bancar o custo e entender que você consegue colocar 100 mil pessoas numa cidade grande como São Paulo muito fácil, basta anunciar. Tanto é que até hoje o domingo aéreo aqui no Campo de Marte é um sucesso, né? Eles continuam colocando centenas de milhares de pessoas. Mas infelizmente o show aéreo deu uma diminuída. Eu tenho muita esperança que o show aéreo volte a ser forte no Brasil. A minha esperança também, e a minha origem na Força Aérea, a minha ligação à Força Aérea foi o show aéreo, através da Esquadrilha da Fumaça. Então, eu só tenho a agradecer a esses pilotos acrobatas e só tenho isso como uma visão de futuro do Brasil, para que possa influenciar os meninos do futuro também. Que essa nova geração, e hoje está na mão dessa nova geração aí, esse pessoal que tem que fazer isso. Tem alguns movimentos aí começando, né? A gente vê, por exemplo, hoje os campeonatos de acrobacia são verdadeiros shows aéreos, reúne bastante gente, são muito organizados, né? Como a esquadrilha que tem no Rio. Temos algumas esquadrilhas nascendo, tem a Esquadrilha Céu, a Esquadrilha de Brasília, a Esquadrilha Fox, né? Fazendo excelente trabalho. A gente tem esperança da coisa voltar. É isso aí. A minha esperança é muito grande também e acho que é muito importante, tanto para a indústria aeronáutica nacional, quanto aos produtos que são ligados ao esporte. Então, o marketing também é muito importante, o marketing reconhecer como ferramenta o show aéreo e as demonstrações aéreas. Pois é, e show aéreo é uma coisa que sempre deu muito retorno ao patrocinador. E, infelizmente, a gente tem uma grande dificuldade em conseguir patrocínio aqui, que as pessoas ainda veem ainda como uma coisa de risco e que não é mais. Hoje é raríssimo você ter um acidente na aviação desportiva, mas infelizmente ainda tem
esse ranço, né? Essa visão que atrapalha um pouco. É muito profissional hoje, então uma atividade em que o risco é muito pequeno e hoje a regulamentação ela é muito rígida, se atende a todas as necessidades de segurança, para que não ocorra nada fora do previsto. É isso aí. Tanto é que a gente, acho que faz muitos anos que a gente não vê um acidente num show aéreo no Brasil. Bom, pessoal, então agora vocês já conhecem um pouco mais a Bruxa. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e compartilhar com os amigos. E eu vejo vocês no próximo Air Sports. Um abraço. Um abraço a todos.